Fala meus jovens, fala minhas jovens, eu sou Glaudimar Pedrosa, eu sou policial civil no estado do Rio de Janeiro no cargo de inspetor de polícia civil e no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para você que quer estudar informática para concurso. E além de policial civil, eu também sou formado em informática e dei aula de informática durante um tempo, então eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento. E esse provavelmente não será o único vídeo que eu falarei sobre informática, mas para que eu faça outros vídeos relacionados a esse tema de informática para concursos, eu preciso saber se esse conteúdo está sendo relevante para vocês. Então, like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas será muito importante. Se esse vídeo atingir um bom número de visualizações e se esse vídeo atingir um bom número de likes, eu vou entender que eu tenho que produzir mais conteúdo sobre esse tema. Então vai depender de vocês eu produzir mais conteúdo sobre informática para concursos. Então, like no vídeo. Se você quiser continuar assistindo esse tipo de vídeo, vai ser importante para mim saber que vocês estão gostando. E se você ainda não é inscrito no canal, você vai precisar se inscrever, senão como que você vai assistir o próximo vídeo de informática ou outros vídeos que eu publico aqui sobre a Polícia Civil? Inscreva-se aqui no canal agora, meu jovem, senão você vai esquecer depois. O pessoal sempre esquece. E além do canal aqui no YouTube, você pode me encontrar também lá no Instagram. O meu é @GlaudimarPedrosa. Me segue lá. Bora pro conteúdo então, meus jovens. 5 dicas para estudar informática para concurso. Primeira dica, leia o último edital do cargo que você pretende e verifique quais foram as matérias cobradas, principalmente a banca que cobrou essa matéria e a instituição que você quer fazer. É mais importante você verificar as provas, as últimas provas da sua instituição. Por exemplo, se você quiser fazer prova para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, você vai procurar o último edital da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Se você quiser fazer prova para a Polícia Civil de São Paulo, o último edital da Polícia Civil de São Paulo. É mais importante a instituição do que a banca. Porém, a banca também é importante. Só que se você não tem um edital aberto ainda, o que você tem que fazer é estudar pelo último edital da banca que realizou a prova. Por quê? Porque a estrutura da prova e o conteúdo da prova, quem decide é a instituição. E a banca segue aquilo que a instituição pediu. Então não adianta você seguir a prova mais recente de polícia civil de outro estado se aquela instituição cobra uma coisa e a instituição daqui que você pretende fazer cobra outra coisa, mesmo que seja a mesma banca, entenderam? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui que a gente está vivendo agora. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, mesma banca organizando. Olha a diferença de informática para uma instituição e para outra. Porque quem decide aquele conteúdo é a instituição Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal. Então não adianta você simplesmente procurar informática do CESP, porque para uma instituição vai estar de um jeito e para outra instituição vai estar de outro jeito. Se você não tem o edital aberto, o que você faz? Procura os últimos editais daquela instituição que você pretende fazer a prova. Olhando o edital, você tem que saber estudar pela versão certa daquele programa, daqueles programas que estão ali no edital. Você não pode, por exemplo, escolher a versão errada do sistema operacional. Às vezes a banca cobra um sistema operacional específico e você está estudando por um outro. Não faça isso, meu jovem. Você não pode estudar nenhuma versão anterior e nenhuma versão mais atualizada. Vou dar um exemplo. Sistema operacional Windows, versão 7, Windows 7. Se a banca pediu o Windows 7, você não pode estudar o Windows 10 e nem o Windows XP. Acho que ninguém cobra o Windows XP, né? Mas tá bom, vamos lá. Leia o edital, verifique o que foi cobrado no último. Se o edital está aberto, você tem que seguir exatamente o que está sendo cobrado naquele edital sem fugir. E se não tem o edital, estude pela última banca, sem uma versão mais anterior e sem ser uma versão mais recente. Segunda dica, descubra quais os programas a instituição que você pretende fazer o concurso está utilizando. Por exemplo, Polícia Civil do Rio de Janeiro utiliza o Windows 10 e a suíte LibreOffice. Não está utilizando o Microsoft Office e nem o Windows 7. É o Windows 10 e LibreOffice. Então já fica de bizu aí para você que está estudando para a Polícia Civil do Rio. Com essa informação, o que você vai fazer se você estiver no pré-edital? Não tem o edital aberto ainda. Você tem que prestar atenção nessa informação, porque a banca pode cobrar e seria muito prudente a banca cobrar aqueles programas que serão utilizados no dia a dia ali da sua atividade. Então, de repente, você está estudando para um edital mais antigo que está lá, o Windows 7 e Microsoft Office.
E você às vezes não se atentou que em 2018, 2019, a Polícia Civil do Rio mudou de sistema operacional porque pegou máquinas novas, computadores novos e também mudou a suíte de aplicativos para escritório, para a versão gratuita que a gente tem, que é a do LibreOffice. Ah, Glaudimar, mas eu não vou estudar então Windows 7 e não vou estudar Microsoft Office. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você já tem que entender que existe essa possibilidade, você tem que entender que existe ali um Windows 10 e que existe uma suíte de aplicativos chamada LibreOffice. E nada impede de você já conhecer alguma coisa ali daquela suíte e, de repente, em paralelo, estudar aquele conteúdo. Então você não pode simplesmente não saber que aquele conteúdo existe e quando abrir o edital, às vezes vem aquela surpresa e você nem sabe o que é LibreOffice. Então já fica o bizu aí para você se antenar. Quem estuda para a Polícia Civil do Rio já está sabendo agora desse bizu. Terceira dica, instale aqueles programas que pediram no último edital para você utilizar ele no seu dia a dia. Se você não tiver um computador, você procura um lugar que tenha esses programas instalados, uma biblioteca, casa de um amigo, casa de um parente. Treinar e praticar aquele programa que está sendo pedido no edital é de fundamental importância para a sua memorização. Dessa forma você consegue materializar o conteúdo, coisa que é muito raro na grande maioria das matérias. Tem matéria que você estuda e não consegue visualizar aquele conteúdo. E outra coisa que é bacana na informática também é que todo o conteúdo que você estuda em informática, você vai utilizar ele para o resto da vida, né? A grande maioria do conhecimento que você adquire em informática básica, você vai utilizar ele no seu trabalho, no dia a dia, no seu lazer até mesmo. Então, diferente de algumas outras matérias que você estuda no ensino fundamental, no ensino médio, que você às vezes não vai usar nunca mais na vida, a informática não é assim, a informática você usa. Eu estudei química, Juvenal, eu estudei química no meu ensino médio. Para que serviu química no meu ensino médio? Eu respondo para vocês, só serviu para eu reprovar nessa matéria, não serviu para mais nada a química, não serviu para mais nada. Quem é formado em química aí, não quero nem saber. Eu não uso a química hoje para nada. Fórmula de química, para que eu quero saber? Primeira coisa que eu nem lembro mais. Eu não lembro mais o que eu estudei em química. Eu reprovei, só serviu para isso, para eu reprovar. E para existir um professor de química lá na sala de aula. Justificava também o professor lá. Desculpa aí quem dá aula de química, mas a minha realidade é essa. Reprovei em química. Passando aí. Meu Deus, Marinho. Você não vai botar isso não, né, Marinho? Para que eu falei isso? Desabafo aí. Vamos lá, então. Instalando os programas, você pode praticar, por exemplo, teclas de atalhos. Você vai treinar ali as teclas de atalhos, você vai criar problemas, você vai criar situações com teclas de atalhos. Outra coisa que você pode praticar, fórmulas. Você tem a fórmula ali de uma planilha do Excel, uma planilha do Calc ali. Você pode praticar, você pode criar um problema para você resolver, você pode pegar exemplos na internet para você resolver, exercícios, mesmo que não seja para concursos. Às vezes você vai pegar um curso ali que tem vários exercícios de Excel, por exemplo, você vai tentar resolver aquilo ali na prática, entender como é que funciona a fórmula, realmente colocando a mão na massa e não só respondendo uma questãozinha que às vezes se você errar ou acertar, você não entendeu exatamente como aquilo ali funciona. Então entender, materializar esse conteúdo vai ajudar você a fixar o conteúdo. Quarta dica, resolva muitas questões da banca que você vai fazer o concurso. Normalmente a banca segue um padrão, então se tem uma banca que cobra mais pegadinha, tem uma outra que é mais literal, tem uma que cobra muito tecla de atalho de um determinado jeito, tem outra que cobra tecla de atalho de um outro jeito. Se você não tem o edital aberto, o que você vai fazer? O último edital da instituição que você pretende fazer o concurso, porque pelo menos você vai ter ali o conteúdo básico, que normalmente mudarão algumas coisas ali para o próximo edital, mas pelo menos você tem o básico ali. Se você ainda não sabe qual é a banca, o jeito é você estudar por várias bancas diferentes e principalmente a última prova do cargo que você pretende. Você tem que saber aquela prova, você tem que resolver e entender ela toda. E como é que você entende? Na parte de informática, muitas vezes vai você praticando todo aquele conteúdo que está na prova para você conseguir resolver aquela prova depois de olho fechado. E principalmente, se for alguma coisa prática, você conseguir fazer no computador tudo aquilo que está dentro da questão da última prova do seu concurso. Você olhou a última prova do concurso, né, meu jovem? Que você pretende, né? Com certeza você já fez isso, né? Juvenal. Bem, ainda na quarta dica aí, muitas questões de informática você só consegue resolver olhando como que a questão cai na prova. Então é importante você ler aí a última prova, é importante você se familiarizar aí com várias questões de informática para você entender como que esse conteúdo que você consegue praticar tão bem ele, como que ele cai na prova. Você só consegue saber se uma banca cobra muito pegadinha se você responder muitas questões daquela banca, né? E como eu falei, não tem um edital aberto ainda,
vá pelo último edital do cargo que você pretende. Essa é a regra básica, né? Ir pelo último edital. Mas pode acontecer daquele cargo que você pretende fazer, tem muito tempo que não é realizada uma prova. O caso aqui da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nós temos o cargo de investigador policial, que a última prova foi há 15 anos. Então, nesse caso, informática, eu recomendaria você estudar por uma prova mais recente de um cargo ali que é muito mais parecido, que é o de inspetor de Polícia Civil. Então, nesse caso específico, eu recomendaria estudar pelo de inspetor, né? Observando também o que caiu para investigador, porque a informática se atualiza muito rápido. 5 anos aí, já tem aí um sistema operacional novo, uma versão nova de programa. Então verifique o que a banca cobrou nas últimas provas. Quinta dica, pegue o conteúdo que você errou na questão e tente ampliar aquele conteúdo para além da questão que você errou. Por exemplo, errou um atalho, verifique o que tem relação com aquele atalho ali e tente também descobrir o que faz outros atalhos parecidos ou que tem alguma relação com aquele atalho. Errou uma definição de vírus, por exemplo, estude o que tem relação com o vírus, worm, malware. Você vai ter um conhecimento muito mais amplo desse conteúdo e vai aprender tudo que tem relação com aquilo que você errou. No caso do negrito, por exemplo, que eu dei aqui como exemplo, eu vou colocar na tela aí uma questão. Põe na tela aí, Marinho. Lembrando que na descrição desse vídeo tem o link para o material que eu indico aqui no canal para estudar para concurso. Sua preparação pode ser feita com videoaula ou com PDF. Confere na descrição desse vídeo que ele vai com 30% de desconto para vocês que estão me seguindo aqui. Vamos lá. No aplicativo Writer, a alternativa correta que contém um atalho que representa o atributo negrito é Ctrl mais B, Ctrl N, Ctrl I, Ctrl U ou Ctrl F. Tempo! Pois é, você só acerta essa questão se você realmente souber essa questão. Porque se você não souber, não tiver noção nenhuma de qual é a resposta, normalmente a pessoa vai ser induzida a um erro aqui e vai marcar a alternativa B, Ctrl N. Por quê? Porque ela imagina que o N de negrito é o atalho correto para Ctrl N. E não é. Nesse caso aqui, é a palavra em inglês que você teria que observar, que é o bold, que é a tradução de negrito em inglês é bold, então seria Ctrl B. Essa é uma questão que se você souber, você sabe resolvê-la antes de vir as alternativas. Você já responde essa questão aqui só de ler o enunciado. Para a maioria das pessoas que sabe essa questão aqui, parece que foi muito trivial, mas ela serve de exemplo para a pessoa que sabe e a que não sabe. Como que você vai expandir o conhecimento aqui? Isso aqui é só para exemplo, tá, pessoal? Ctrl N, negrito, você tem quais outras referências próximas? Você tem o itálico e o sublinhado. Então você pode expandir o seu conhecimento aqui, se você errar, entendendo quais são as teclas de atalho para o negrito, itálico e o sublinhado. E além disso, você também pode expandir o seu conhecimento para as questões que foram cobradas aqui. Para que serve cada um desses atalhos que foi cobrado nessa questão aqui? Então você vai expandir o seu conhecimento não só para descobrir o que é negrito nesse caso aqui, mas também para que serve cada uma dessas teclas de atalho aqui. E é isso aí, meus jovens, eu dei aqui 5 dicas, na verdade eu acho que eu dei muito mais de 5 dicas aqui, né, Marinho? Quantas dicas eu dei aqui? Eu nem sei quantas dicas eu dei aqui. Foram várias dicas dentro de outras dicas principais e no final eu não sei quantas dicas eu dei. Mas eu acho que vocês gostaram desse conteúdo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É isso aí, meus jovens, um forte abraço, valeu! E aí, Juvenal? Informática? Vai deixar para estudar só depois porque esse é um conteúdo que você não gosta, né? Vai cair do cavalo, Juvenal. Não vai nessa não. Estuda o que é importante logo de cara. Não gosta de algo? Já estuda agora para você aprender e isso não te causar problemas depois. Informática derruba muita gente aí nos concursos, principalmente da Polícia Civil. Salve aí pra turma de estudos de Santa Cruz. Valeu!